da mais fácil primeiro, que é a resistência em série. Quando tu tem resistores em série, basicamente é só somar as resistências e pronto. Somar, assim, direto. Mas vamos ver um pouco mais sobre isso. Então, olha só, aqui tu tem um circuito que ele está caracterizado como resistência em série, né? São resistências que estão em série, sequência, uma do Aham. lado da outra, beleza? Tu pode reparar que se o resistor ele é um bichinho com umas perninhas, tem perninhas aqui, a perninha desse tá ligado com a perninha desse e a outra perninha desse tá ligado com esse. Então, Beleza. uma forma de tu identificar que o teu circuito está em série é quando tu tem uma perninha só ligada com uma perninha só de outro elemento. Tu já vai Beleza. ver que nem sempre é assim, tá? Eles Uhum. poderiam estar ligados de outra forma. Então, quando tu tiver basicamente assim reto, né, uma perninha do lado da outra, o que vai estar acontecendo? Né? No circuito elétrico flui corrente elétrica, como a gente conversou bastante nas outras aulas. Uhum. Fluir corrente elétrica é passar os elétrons de um lado para o outro. Então, vamos dizer que aqui está um polo da bateria, aqui nesse ponto preto, e nesse outro ponto preto está outro polo. Então, a corrente quer sair daqui e vir até aqui. Uhum. Bem, como esse é o único caminho que ela tem para passar, então toda a corrente que sai daqui vai chegar aqui passando por esses três resistores, certo? Uhum. É a mesma corrente, ela não muda, porque o que entrou tem que sair, que nem numa mangueira. O que entra de água numa mangueira é a mesma coisa que sai. Sim. Senão a mangueira explodiria, a mesma coisa esse circuito aqui. Se não for o mesmo que entra ser igual que sai, o circuito vai explodir. Uma analogia muito boa com o circuito elétrico é justamente um circuito hidráulico mesmo. Uhum. Então é o que está rolando aí, tá? Beleza. Agora, com isso em mente, meu caro, nós chegamos a uma conclusão extremamente importante. A corrente elétrica, ela no circuito em série, ela é a mesma. Então, sempre que você tiver um circuito em série, você pode ter certeza absoluta que a corrente será a mesma, tá bom? Sim. Então, se Beleza. tu achou que o valor da corrente é 10 para o resistor 1, vai ser 10 para o 2 e 10 para o 3 também. Uhum. Com isso em mente, isso aí já facilita muito tuas contas. Mas a diferença de potencial, não. A diferença de potencial, ela se divide, tá vendo? Ela se reparte. Existe uma diferença de potencial que vem da própria bateria, sei lá, tua pilhazinha de 5 volts, 12 volts. Muito bem. Mas se tu colocou resistores entre elas, cada um desses resistores vai usar uma parte dessa diferença de potencial. Ok? Uhum. Beleza. Então, beleza. Então, o que a gente pode resumir daqui? A resistência é a mesma, mas a diferença de potencial se reparte. Sim. Então, tá bom. Um, o Dica. 2, né? 3. É o 1, o 2 e o 3. Então, na prática, se tu somar o 1 com o 2 com o 3, vai dar o U. Beleza. Exato. Então, é isso aí. Se o U fosse 12, a soma do 1 com o 2 com o 3 seria 12. Uhum. Daí ele vai chegar aqui de um monte de papo disso aqui, ó. Que a resistência em série, o valor da resistência em série, é a soma direta das resistências, tá bom? Beleza. Beleza. Então, é isso aí. Resistência. E aí tem outro ponto bem importante, né? Caso a gente queira encontrar a diferença de potencial em cada resistor, como a gente sabe a resistência e se a gente souber a corrente, lembrando que a corrente é a mesma para todo mundo, a única coisa que você precisa fazer para encontrar a diferença de potencial é o URI, né? O U igual a RI. Mas eu acho que você ainda não conhece essa fórmula, né? U igual a RI. Conhece, cara. Não. Você conhece, você conhece. A gente O só não fez igual a muita conta com RI. ela ainda. A gente fez, na verdade, conta com ela. U igual a RI. A gente fez um monte de conta com ela nas aulas passadas. Eu tenho tanto aluno que eu tô me Ah, confundindo. teve. Eu botei uma fórmula dessa mesmo. Mas aí era de. Era mais puxado pro começo, na primeira aula. É, tinha potência lá, né? Ah, Era isso? Era. Então tá bom. Bem, U igual a RI, tem essa equação da potência aqui também. Daí da equação da potência a gente conclui isso. Então, que a resistência é a soma das resistências quando está em série e
Quando a gente tem os carinhas aqui, a gente quer descobrir a diferença de potencial de cada um deles, é pegar a resistência de cada um deles e multiplicar pela corrente. Só isso. Beleza. Beleza. Então, se todas as resistências forem iguais, é ainda mais fácil, né? Porque é só N vezes R, só isso. Beleza. Então, vamos ver uns exemplos básicos aqui para tu poder fazer uns depois também. Um resistor de 5 ohms e um resistor de 20 ohms são associados em série e a associação aplica-se uma DDP de 100 volts. Qual a resistência equivalente da associação? Então ele quer saber só a resistência equivalente. Como os resistores estão em série, como diz o enunciado aqui, a gente já aprendeu que é só somar. Então é 5 mais 20, 25. Alguma dúvida? Não. Não Beleza. nada além disso. É só pegar os resistores mesmo. Não precisa se preocupar com corrente, não precisa se preocupar com diferença de potencial. Se tu tem as resistências, ele te pede qual que é a resistência total, é só tu fazer a conta de soma. Nada além Beleza. disso. Agora, vamos para a outra parte. A outra parte é qual a intensidade da corrente elétrica na associação. Então, o que acontece? Ele quer saber a corrente elétrica em todo o circuito. Ok? Se tu sabe a resistência de todo o circuito e tu sabe a DDP de todo o circuito, tu pode encontrar a corrente de todo o circuito. Que vai ser R vezes 25. Simplesmente utilizando o URI. É U Aham. igual a RI. Aham. Só claro, tu Vai quer ser. encontrar a corrente, então tu isola a corrente. Vai ficar a Uhum. diferença de potencial dividido pela resistência total. Uhum. Ok? Então Beleza. fazendo 100 dividido por 25 dá 4. Ok? Uhum. Então é isso. Ó. Passo a passo a gente vai achando as coisas. Agora a gente descobriu que a corrente do circuito como um todo é 4. Então, nesses dois resistores passam 4 ampere, ok? 4 amperes, né? Isso. Foi a continha Basications ali, deu 4. Beleza. Agora, qual é a DDP em cada resistor? Como eu falei para você, em série a corrente é a mesma, mas a DDP se É reparte. outra, né? Sim. Vai ser outra. Então, como é que a gente faz? A gente vai fazer o URI para cada resistor. O URI para esse vai dar uma DDP, o URI para esse vai dar outra DDP. Então tá aqui, ó. U igual a RI do primeiro resistor. Nós queremos achar a diferença de potencial dele. A gente sabe que não vai ser 100, se repartiu. Então vai ser a resistência dele, que era 5, vezes a corrente, que é 4. 5 vezes 4, 20. Ok? Então a Uhum. diferença de potencial ali no primeiro resistor é 20. Agora Beleza. faz a mesma coisa para o outro, vai dar 80. 80. E repare que 20 mais 80 dá 100, não é mesmo? Sim. Que é o mesmo valor da É o mesmo diferença de valor de potencial loss. original. Que é aquilo É que tu só tinha porque dito, se né? reparte diferente, né? Exato, se Tipo, reparte diferente porque a resistência é diferente, né? não vai ter uma questão que, tipo, vai ser no meio, né? Que vai ser 50-50, por exemplo. Vai. Se as resistências forem iguais, as diferenças potenciais são iguais também. Beleza. Se reparte igual. Tá bom, então essa aí é bem de boa. Eu vou até. Ah, não. Eu acho que. Tá, eu vou fazer isso. Esse livro tu tem já, né? Tu já baixou, né? Esse livro, mas Sim. você tinha me falado de um livro para eu baixar. Eu cheguei assim na conversa, eu pensava que era uns slides. Pera aí. Eu mando de novo, mas baixa agora, hein? Agora tu vai lá no link e vai baixar. Beleza? Cadê Deixa esse? eu pegar. Deixa eu pegar. Deixa só um instante agora, tem que pegar o link. Acho que é esse aqui. Deixa eu confirmar. Eu acho que eu cliquei da última vez, só que aí você começou a explicar alguma coisa, eu esqueci. Foi isso, pô. Você tinha me mandado, aí você falou pra eu clicar na hora. Ah, só um segundo aqui. Que, meu, cara, se tem uma coisa que me dá nojo, é esse Google Drive. A gente nunca consegue achar nada no Google Drive. Muito louco. Deixa eu criar uma nova pasta aqui. Agora eu Pô, vou meu criar uma irmão, é que pasta. ligou de Richarlison ontem, mano. Meu Deus do céu, cara. O bicho é um monstro, é um monstro. Foi muito lindo aquilo ali, velho. Tá doido, mano. Meu Deus, cara. Aquela hora lá. Não acreditei no que eu vi. Eu também fiquei de cara, mano.
E, porra, cara, sei lá, parece que o Neymar ele tá dormindo no campo, assim, Tá não é por dormindo, nada. tá dormindo, pô. Eu acho que ele tá velho já, ele não consegue Tá. correr tanto, né? Também acho, sabia? Ele já passou muito da melhor fase dele lá. Sim, Barcelona, pô, a fase dele do Barcelona, ele é um sim. monstro. Cara, e tem uns bichos que correm absurdamente. Eu acho que é o Rafinha o nome do cara. O bicho corre demais, Rafinha não é corre. possível. Rafinha corre é sequinho, corre pra porra. Meu Deus, o bicho é muito rápido, velho. O bicho Corre tava muito. voando no campo, cara. Tem que mandar a bola pra ele e pro Vinícius Júnior. Vinícius Júnior pegava na bola, meu Deus do céu, cara. O bagulho ficava doido. Ah, O cara é monstro também. Mas, ele é, infelizmente, eu gosto do Neymar, cara. Gosto pra caramba dele. O problema é que, meu, o cara não corre, né? Tá velho, é, gordo, não sei. e ele é muito. Eu acho o Neymar muito mídia. Demais, Não, o mano. cara é bom, o cara é bom, velho. Que Não, isso. o cara joga muito, pô, mas acho que, Ele se preocupa tipo, mais com a mídia, tu quer dizer? exatamente. É, pode ser. Dá grana pra caramba pra ele, né? Eu acho que Ah, dá. Ele tem muito mais grana fazendo mídia do que jogando bola, né, com velho? Tem certeza. isso também. Mas dá pra ver que o cara quer ganhar, meu. O bicho É, fica todo emocionado aí quando ganha e ele tal. fica. E a última Copa dele também, né? O cara vai se aposentar. Não sei. Talvez se ele continuar em forma, consegue jogar mais uma. O Vai Cristiano Ronaldo nada, jogou seis. vai nada. O Neymar já quer aposentar já. Ele mesmo já falou que é a última Copa. Sério? Porra, que é Aham, isso? última Copa dele. Tá novo. Bem, pra jogar, Copa tá novo ainda, meu. Pode ser o. Ah, é isso. Daniel Alves tá jogando. É, meu. Dá pra jogar aí mais uma de boa, se manter a forma. O bicho quer ficar ainda embalada, né? Daí é Também tenso. acho, é. Mas Que não dá pra ficar indo em festa e tal. Que se quiser manter o alto nível, assim, não tem como, né? não tem como errar. Beleza, cara. Então, baixou o livro? Baixei aqui. Aí como é que Baixou pega? não, né? Porque você tem que pedir acesso. Eu Clica no pedi. link lá, meu. É solicitação enviada. Você Ah, agora receberá um foi. Agora e-mail chegou aqui. informando. Agora chegou. Agora você vai baixar. Deixa eu aceitar a solicitação aqui. Beleza. Agora tenta baixar aí. Pronto. Vixe, veio pelo. Veio aqui do celular, esqueci. Vou entrar aqui pra baixar. Quando baixar, me fala, né? Baixar agora. PDF. Fazer download. Será que baixa rápido isso aqui? 100 mega, né? Baixa assim. Eu já baixou aqui, isso aqui, tipo, o livro já abriu aqui pra mim, isso aqui só tá instalando, ó. Mas a gente pode continuar. Não, não. Eu Agora, quero que você tá. abra o livro aí. 165. Não tem PDF no teu computador? Como assim? Não, pô, tô falando que o livro tá aqui, pô. Tô no negócio do livro já, mas tava instalando só. Mas eu Instalando? tô vendo aqui. É qual a página? 165. 165. Do PDF, né? Então tu pode clicar lá 165 no PDF. Pronto. Deixa eu ver. Vai estar nessas Tá, paradas de exercício resistor. proposto, né? Uhum. Ah, é. Lá na parte tem, lá de baixo tem isso. Mas vamos fazer o seguinte, então, ó. Com o livro, tu olha o exercício que a gente acabou de ver, que tá no fim da página 164, no começo da 165. Daí tu pode usar como referência para tentar resolver o primeiro e o segundo, tá bom? Beleza. Daí Cento e vai ser de sessenta e boa. quatro. Beleza, tá aqui. Dois resistores de resistência elétrica, respectivamente igual a 4 e 6, ao serem associados em série,
são percorridos por uma corrente elétrica de intensidade 2A. Eu termino. É só as nossas questões assim, você acha interessante fazer desenho? Um Ah, desenho não, se assim, tu conseguir sem desenho, tá ótimo. fazer logo minhas olhos, meu desenho. Porque às vezes, normalmente nesse assunto, o desenho já vem feito, né? É Porque com o isso, desenho tu consegue identificar se é em série ou em paralelo. Então, se é não isso. precisar desenhar, beleza. Fazer aqui rapidinho. Esse aqui foi o último assunto que o professor estava dando. Ah, é? Aham. Poxa, então tu se deu bem, porque poderia estar no nível mais alto ainda. Poderia Podia, né? estar falando de indução eletromagnética, campo magnético. Ele não falou nada de campo magnético? Falou. Não Mas vai isso cair aqui campo foi. magnético na tua prova? Vai, vai. Acho que vai. Tá, mas nas coisas que tu apontou pra mim lá, não tem campo magnético. Tem não? Então, Não. me Depois tu armei. verifica melhor que Mas vai ele cair na falou. prova, hein? Não, vai sair foi mesmo, pô. Isso daí foi o colégio que passou. Agora. Mas ele falou, pô, de campo magnético na sala. Só que não vai cair na prova. Ah, bom. Menos mal. Resistente elétrica, respectivamente. 4, 6. Porque se for, na verdade, se for passar todos os assuntos do ano, os caras que estão de recorde estão fodidos. Verdade. Foi muito assunto. 4 e 6. 4 e 6. Em série. São percorridos por uma corrente elétrica de intensidade 2A. Intensidade elétrica 2A. E 2A. Minha resistência equivalente da associação. Aí tem que fazer. Aí vai ser 10, né? Vai ser a Isso, a soma. resistência só soma 10, isso aí. A DDP que a associação está submetida. DDP que a. Peraí. Ele deu a corrente total, tu tem a resistência total, então com o URI tu consegue encontrar a diferente potencial. Beleza. É, a resistência equivalente da associação seria o U, né? Não, velho, é o R, né, que tu acabou de Vai, calcular. beleza. O U é a diferença de potencial. Verdade. U vai ser 20. Vai ser quanto? 20. O U é 20, vamos ver. 6 vezes 4. Peraí. A vai ser a É 20, multiplicação dos exatamente. Não, não, dois. não, não, desculpa, falei besteira. É 20, tá certo, tudo certo. Beleza. C, a DDP em cada resistor associado. Agora, tu tem a corrente total, que é 2, Uhum. e a ligação Aí está em vou ter que série. fazer um de cada, né? Fazer um de Exato, cada vez. exato, isso mesmo. E vai ser. Vai ser. 5.
Quatro. Aí vai ser o negócio do resistor, como é que fala? Resistência? A resistência, sim. A resistência vezes a, Corrente. a corrente, não é isso? Isso. Pronto. A do 4 deu 8 e a do 6 deu 12. Pronto. 12 e 8 o quê? 12 e 8 amperes. Ah, é. A diferença de potencial é medida em ampere. É, porra, 12 o quê? Vê no livro aí no que é medido. É uma coisa que a gente usa o tempo todo. Volts. Isso, volts, exatamente. Gostei de ver, ó. Fez sem minha ajuda quase. Agora você pode fazer a 136 também sozinho. O único problema desse assunto é que os conceitos, de modo geral, as pessoas elas não conseguem vincular com o mundo real, cara. Mas tu tem que tentar fazer esse vínculo. Olha só, resistência. Resistência tem a ver com resistir. Resistir o quê? A passagem de corrente. Pronto. Corrente. O que é corrente? Corrente é o fluxo de carga elétrica. Movimento, então. E o que é a outra? Diferença de potencial. A diferença de potencial é justamente a força que causa o movimento da corrente.
Pronto. A deu 12, que foi só a soma. 12. Aham. 7 A mais 5 é B, 12, isso aí. E a a B é o B quê? foi 10, a intensidade. 10. 120 dividido por 12 dá 10, isso. E a C foi. Tipo, o 7 foi 70 e o 5 foi 50. 70 é o quê e 50 é o quê? Não, aí já é. Não, é volts. Volt, isso aí. E aquele 10 era o quê? 10 o quê mesmo? O 10 era a intensidade. Do quê? Intensidade da corrente. E corrente é medida em quê? Em. Em. Não. Em ampere? Não. Calma. Ampere, corrente é em ampere, isso aí. É em ampere, né? Show. Então, beleza, velho. Vamos fazer uma outra aí. Vamos entender outras paradas. Vai falar aqui de um monte de coisa, tal, desnecessária. Quero falar de resistor em paralelo. Agora sim, ó. Existe a ligação em série e existe a ligação em paralelo. A ligação em série, ela soma, ela aumenta a resistência do circuito. A ligação em paralelo, ela reduz a resistência do circuito, tá bom? Apesar de tu ter mais resistores lá, eles estão reduzindo a resistência do circuito. Isso é bem estranho, né? Um primeiro momento. Porque se tu olhar um monte de resistor ali juntinho, tu vai pensar, então a resistência desse negócio é bem alta, é errado. Sim. A ligação em paralelo, ela é uma soma especial. Que tem a ver muito com coisas que a gente faz no mundo real e não compreende assim. Por exemplo, antes de falar da ligação em paralelo, vamos falar de um pouquinho de mundo real aqui, coisas práticas. Me diz uma coisa. Digamos que eu demore 1 hora para limpar a minha casa. Eu demoro 1 hora. Então, eu, Samuel, demoro 1 hora. Uhum. E você, para limpar a mesma casa, demora 2 horas. Tá Uhum. bom? Daí surge a pergunta: se nós dois juntos formos limpar essa casa, quanto tempo a gente vai demorar? É uma pergunta válida, né? Interessante. Sim. E tu saberia resolver? Qual conta faz para resolver esse problema? Hum, Faria. é, Tem ideia do que tem que fazer aí? Se você demora 1 hora, eu demoro 2 horas. Com certeza a gente junto vai demorar menos de 1 hora, né? Sim, com certeza. Isso a gente pode Iria afirmar. demorar. Porque se eu tenho o dobro que. Se eu demoro o dobro que você. Então. Bem, existe uma conta para isso, tá? O Uhum. importante no primeiro momento é você saber que, como a gente vai dividir a tarefa, Sim. com certeza a gente vai limpar mais rápido do que o mais rápido de nós, né? Sim, sim. Muito bem. A conta que faz para isso aqui é uma soma em paralelo, vamos dizer assim. O tempo total, ok? O tempo total vai ser 1 Uhum. sobre o meu tempo mais 1 sobre o seu tempo. 1 sobre o tempo total é igual a 1 sobre o meu tempo mais 1 sobre o seu tempo. Então vamos encontrar o tempo total. Eu demoro 1 hora, tu demora 2. Agora a gente tem que fazer essa soma de frações aqui, nada demais, né? 1 meio mais 1 é 3 meios. Seria 45. Não, para de chutar coisa, velho. Não dá 45. Dá 2 terços de hora, tá? 2 terços de hora é aproximadamente 0,666 horas, que é aproximadamente uns 40 minutos, tá? Uhum. Mas o que a gente faz então? A gente faz essa soma de frações, vamos dizer assim. Ok? Beleza. Perceba que de fato deu menor, né? 0,66 é menor que 1, né? Sim. Isso. Dá uns 40 minutos, mas em horas dá 0,66, beleza.
Então, a gente vai ter que fazer essa soma de frações aqui quando tiver problemas onde há uma divisão de trabalho para aumentar a velocidade e, por consequência, diminuir o tempo, né? Na prática, a gente diminuiu o tempo. Eu demoro uma, tu demora duas, nós dois juntos demoramos menos. Então, nós estamos diminuindo. É uma soma que diminui. Estranho, mas é o que está acontecendo, né? Uma soma que diminui. Não é mesmo? Beleza. Beleza. Agora, o que vai acontecer aqui é exatamente isso, cara. Porque os resistores, eles estão somados. Mas eles, por sua vez, eles estão dividindo o trabalho, né? O trabalho de passar a corrente para o outro lado. Eles estão dividindo, porque o que acontece é que a corrente que está passando aqui e vai para o outro lado, ela se divide. Vai uma parte para o de cima, uma parte para o do meio e outra para o de baixo. Ela vai se dividindo. Uma para de cima, uma para o meio, uma para de baixo. Então, dividir o trabalho, vamos dizer assim, que nem eu e você dividimos o trabalho de limpar a casa. Sacou? Uhum. Então, já que esse é o caso, a resistência total do circuito é menor. Porque com essa divisão ficou mais fácil para eles, vamos dizer assim. Então a resistência ficou menor, entendeu? Sim. Beleza? Então é isso. Então o que vai rolar aqui é que a soma vai ser essa aqui, ó. Simplesmente. Beleza? Então, numa Ficou. ligação em paralelo, é isso que acontece. Para você encontrar a resistência total, você tem que fazer essa soma de frações, tá bom? 1 sobre a Uhum. resistência total é 1 sobre a resistência 1, mais 1 sobre a 2, mais 1 sobre a 3. Se tivesse mais, somaria mais. Beleza. Beleza? Belezinha, belezinha, belezoca? Então tá bom. Então tá bom, então tá bom. Ah, um segundo, tá? Beleza. Vai lendo esse problema aqui e vê se tu já vai entendendo o que tá rolando aqui. Beleza. E aí, meu velho, sacou? Então o negócio é o seguinte: tu tem dois resistorzinhos em paralelo ali, né? 5 e 20, beleza? Uhum. E daí, bem, a primeira coisa que ele pede é resistência equivalente. Como eu falei pra ti, a resistência vai ser menor, certo? Sim, A porque eles resistência estão se equivalente, ajudando. porque estão se ajudando, exatamente. Muito bem. Então, o que vai acontecer aqui é que nós temos que fazer aquela conta de frações. O problema é que o que vai rolar aqui não vai ser uma. O que ele está fazendo aqui, na realidade, não é uma soma de frações, porque ele, vamos dizer assim, ele está usando uma equação que é mais simples. E Uhum. como você gosta de simplificar, eu também gosto, é bom decorar isso aqui, tá? Apesar dessa aqui ser a fórmula geral, Uhum. quando tu está somando dois resistores, que é normalmente o caso, né? Normalmente a gente soma dois só. Você pode dizer que a resistência total vai ser a multiplicação dividido pela soma dos resistores, sacou? Uhum. Beleza. É isso. Então, é o que ele fez, ó. Multiplicação dividida pela soma. Suave. Daí é um jeito mais rápido, né? Eu não gosto de ficar fazendo conta com fração. Eu Sim. detesto. Então, aí mesmo Tá esquema. chato mesmo. Chatão. Aqui mesmo esquema. Daí pronto, ó. Já ficou mais de boa. Qual a intensidade da corrente elétrica em cada resistor? Esse é um ponto importante. Lembra que lá na ligação em série a corrente era a mesma e a diferença de Sim. potencial repartia? Aqui é o Sim. contrário. Aqui, na ligação em paralelo, a diferença de potencial que é a mesma. A Entendi. corrente que se reparte, sacou? Corrente muda, Então, beleza. se ele está dizendo que a diferença de potencial é 100, nesse caso aqui, vai Uhum. ser 100 nesse e 100 nesse, beleza? Entendi. Então tá bom. Então, se a gente está procurando a corrente, a gente vai usar URI. Vamos isolar a corrente no URI, vai ficar U corrente, né? U dividido por R. Beleza, eu Uhum. quero a corrente no 1. Diferença de potencial total, que é 100 para todo mundo, Sim. dividido pela resistência dele. Achamos a corrente.
E aí tem a mesma Beleza. coisa, ó, viu? Correntes diferentes. Por resistores de resistências diferentes, passam correntes diferentes. É de se imaginar que onde tem resistência maior, vai passar menos corrente, porque ele está resistindo à passagem, entendeu? Entendi. É isso que está acontecendo. Aqui, a resistência de 20 deu uma corrente de 5. A resistência de 5 deu uma corrente de 20. Beleza. E agora ele quer saber a intensidade da corrente na associação toda. Então a ideia é a mesma do problema anterior. Tu pode simplesmente fazer a conta do resistência total, diferença de potencial total, tu vai chegar no 25 ali, ou você pode somar essas correntes aqui, porque a corrente vai ter que ser a soma delas. Né? Ó, veja comigo aqui, olha esse desenho aqui intuitivo. A corrente está saindo desse ponto e ela se divide para esses dois lugarzinhos, né? Sim. Só que para completar o circuito, ou seja, para ter corrente, é necessário que ela volte a se juntar no ponto final aqui. Bem, se ela se somou, então a corrente é a soma desses dois, né? Sim. É bem intuitivo, dá para perceber assim, né? Com desenho fica mais intuitivo. Beleza? Beleza. Então, novamente, ó, página 172 do livro. Agora tu vai tentar fazer um exercíciozinho aqui de boa. O 141, beleza? Tu pode olhar aqui o 141 enquanto tu olha o teu livro aí. A Qual é outra a página? página. 172? Página 172. 172. Beleza. Então, associação paralela. Beleza. Associação paralelos. Um desenho aqui. Paralelos e resistência. 20. Sim. Associação aplicação. 120. Beleza. 28. Qual a resistência equivalente da associação? Tem que fazer a soma em paralelo, né? Recomendo que você faça lá do jeito fácil, né? Multiplicação dividido pela soma. Eu tô fazendo isso. Show. 3, 600. 12 vezes 5 dá 60, né? Dá. Pronto. Então, 12. 12 vezes 5 é a mesma coisa que 10 vezes 5, que é 50. Mais 5 mais 5. É isso aí. Mais 2 vezes 5 que é 10, exatamente. Qual a intensidade da corrente elétrica em cada resistor? Eu vou ter que fazer. Hum, Aí agora tem que utilizar o URI, só que botar o I em evidência, né? Isso. E 120.
120 dividido por 20. Isso é igual a 6. Ou antes que eu me esqueça, Matheus, na semana que vem, na terça, a aula é às 7, das 7 às 9, tá? Beleza. Se tu não quiser, por exemplo, a gente poderia fazer das 8 às 9 e depois das 10 às 11. Ah, a gente, é porque das 10 às 11 eu tenho química. Aí Ah, não então dá. vai ter que ser assim mesmo. É, tem jeito não. 4. Pronto. Encontrei a intensidade dos resistores. Da corrente elétrica. Em cada um. Beleza, agora faz assim, Uhum. A intensidade da corrente elétrica na na associação. Então associação. olha lá como é que ele fez e faz parecido. Beleza. Vou olhar. Foi qual. Foi qual atividade? Ah, foi nessa aqui. 59, né? Beleza. É, ai, a intensidade da corrente elétrica na associação valerá. Hum, vai ser aquele negócio lá, né? É, não sei que negócio tá falando, mas Ah, não. provavelmente é. Não, 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 não. Tava achando que ia ser. Tava achando que ia ser aquilo lá que você me mostrou, que era tipo. Tipo. Porra. Depois eu te mostro. Eu esqueci. Você falou que era I é igual a I. I total é igual a I1. A soma das correntes que tu encontrou, é isso mesmo. C 50, então, né? 50 amperes. 50 amperes? Ah, é isso? Beleza. Então tá bom, velho. Então fechou. Tá aí. Fechou, fechou, fechou. Tá show. Fechou. Aprendeu a fazer série em paralelo nessa aula. É isso aí. Eu vou preparar aqui a tarefinha pra você. E daí, pô, dessa vez tenta fazer sobre a tempo, hein? Vou fazer, vou fazer. Hoje eu Faz a vou da. ter, depois dessa, é porque normalmente estou fazendo assim, eu tô estudando física, depois da nossa aula eu estudo um pouquinho, uns 30 minutos, aí depois eu descanso, para ter a aula 11 horas. Só que hoje a aula é 10 horas, mas aí depois, hoje a aula é 9 horas. Aí depois da aula eu faço os Show de exercícios. bola. Beleza. Aí Então tá. chegar, a gente vai ter aula amanhã não, né? Só segunda Não, agora. amanhã não. Só segunda às 7. Beleza? Beleza. Então tá Beleza. bom, meu querido. Até Valeu. segunda. Terça, Valeu. desculpa. Terça. É Terça. terça. Terça, Va- 7. Isso. Valeu. Valeu, abraço.